Aqui tá bom. Oi, gente, bom dia, bem-vindos. Eu tomei a palavra aqui só por uma questão de organização das intervenções depois das falas da mesa, que vai ser assim, né? A gente vai dar preferência para as intervenções presenciais e para quem está nas sessões. Então, quem estiver lá no Zoom das sessões, por favor, escreva o nome de quem quer falar, que a gente vai chamar aqui. E quem estiver no Zoom, por favor, escreva no chat as perguntas, comentários, e a gente traz para a mesa assim que for possível. Então, vamos começar. Eu vou passar a palavra para Luiz Felipe Monteiro, diretor-geral da Escola Brasileira de Psicanálise e presidente do 26º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano. Olá, bom dia. Aqui estamos nós para começar esse encontro que começa hoje e termina em novembro, a gente pode dizer. Se passaram 2 anos desde o último encontro brasileiro, em 2024. Os corpos aprisionados pelos discursos e seus restos. Beleza. Ali pudemos recolher os efeitos dos corpos quando atravessados pelos distintos discursos. Naquele encontro, o corpo falante foi posto no centro para com ele se interrogar como o discurso do mestre contemporâneo incide, alcança e faz sintoma. Investigou-se de que modo tais corpos são aprisionados, ou seja, como eles são constituídos e respondem aos significantes mestres da época. Porém, todo discurso também implica o que deles vacilam, modos de gozar que escapam à sua injunção. O último encontro também nos lembrou que há restos, não capturados, não capturáveis. E eles insistem. Podemos dizer que foi com eles que chegamos aqui hoje. Podemos dizer que foi com os restos, as brechas e as frestas que chegamos ao 26º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano. Barulhos da língua, a interpretação entre a fala e a escrita. Vejam, há uma pequena declinação dos corpos e os discursos para a língua e seus barulhos. Mas percebam que ainda é sobre o corpo vivo e falante, dessa vez com a luz sobre os atravessamentos pelo discurso, chamado discurso analítico. Ao discurso analítico e aos discursos sobre a psicanálise. Não se confundem
E isso é sempre importante lembrar. Dizer psicanálise não é garantia de haver a lâmina cortante da causa analítica. E nisso, sabemos, não há garantia a priori, além daquelas que cada um possa dar prova, vez a vez, singularmente. Em 2025, ano passado, vocês acompanharam, no Brasil, como o termo psicanálise foi alvo de uma disputa de poder e do capital. Impedir o seu uso como chancela para cursos universitários foi uma vitória, mas também um sintoma de que facilmente um dizer sobre psicanálise pode estar a serviço de outros discursos, mestre, universitário, capitalista, e que facilmente se unem para as suas injunções. E sabemos, vídeo é o que também se passa na França, mas em vários países, que não é um caso isolado. É nesse contexto, nesse tempo, que a escolha pelo tema da interpretação, feita por esta diretoria e acolhida pelos colegas da Escola Brasileira de Psicanálise, visa dar consequência ao que nos concerne enquanto discurso analítico. E não se trata de definir nem o discurso analítico, tampouco a interpretação, mas nos colocarmos a trabalhar para que as condições de sua emergência possam ser verificadas, discutidas, interrogadas, postas a serviço da formação analítica, tal como pode se sustentar por cada um em meio a um trabalho que também é de escola. Trazer à tona a interpretação pode ter efeitos naquilo mesmo que nos concerne como escola. Escola Brasileira de Psicanálise. Jacques Alain Miller, em sua Teoria de Turim, uma teoria sobre a escola-sujeito, diz, palavras dele: a vida de uma escola deve se interpretar. É interpretável. Interpretável analiticamente. Segundo Miller, trata-se de remeter, palavras do autor, remeter cada um dos membros da comunidade à sua solidão, à solidão de sua relação ao ideal, fim de citação, isto é, a causa analítica. Interpretar a vida da escola não é interpretar de modo a colmar um sentido coletivo, não é fazer sugestão. Mas o inverso é remeter cada um, em seu modo de gozar, em sua solidão, ao que, através de uma escola, se veicula ou não se veicula. Seus trânsitos, poderíamos arriscar dizer. Trata-se de subjetivar a escola, o que, em seu dizer, no dizer de Jacques Alain Miller, aqui eu cito ele numa frase, implica que cada um meça o salto entre a causa particular de seu desejo e a causa freudiana. Eu vou seguir um pouco mais com as palavras dele, na Teoria de Turim. Este sujeito está determinado pelos significantes, esse sujeito, a escola, está determinado pelos significantes dos quais é efeito. Pois isto é o que define um sujeito, mais nada. É por isso que o ato de colocar os significantes que determinam a escola é um ato de responsabilidade absoluta, pois é um ato de interpretação que opera sobre o sujeito pelo viés da palavra. E aqui é o fim da citação. E é nisso que eu gostaria de lembrar, e me dá alegria de lembrar. A escola chama-se Brasileira de Psicanálise. O encontro chama-se Brasileiro do Campo Freudiano. Menos do que o sentido
que porta esse significante, interessa interrogar que espécie de real ele veicula, que contingências ele permite, que consequências nos corpos, nas cores, nos gostos, nos cheiros, ele pode ter para os circuitos que nos envolvem no cotidiano da prática, da praxis e na vida de uma escola. Qual é o seu trânsito? Eu insisto, não se trata de retórica sobre o significante brasileiro, brasileira, mas tirar consequências desse significante, interrogando como o caroço de real que ele porta incide, um a um, em sua solidão subjetiva, nessa escola. O convite ao encontro brasileiro do campo freudiano é também um convite a que cada um, a seu modo, se sirva desses significantes que nos reúnem. Um encontro que se diga do campo freudiano e que se diga brasileiro. Tirar as consequências do singular, que esse significante pode ter para cada um, pode vir a ter um efeito interpretativo para uma escola que se pensa como escola sujeito, uma escola, portanto, viva. Vocês que nos acompanham agora, ao vivo, em todo o Brasil, já participam, de certa forma, dessa experiência que acaba de começar. Essa experiência contará com atividades preparatórias que virão e se completa com os corpos presentes de vocês nessa cidade tão encantadora que é Florianópolis. O encontro começa dia 27 de novembro, mas se preparem para chegar antes. Já no dia 26 de novembro, quinta-feira, uma programação intensa com atividades das redes e um colóquio sobre ler Lacan hoje nos aguarda. Muito obrigado a cada um que nos acompanha, presentes nas sessões da Escola Brasileira de Psicanálise e também nas suas telas que nos permitem nos conectar vastamente. Agradeço igualmente aos colegas que se envolveram e continuarão envolvidos na produção, na construção e do desenvolvimento desse encontro. E já me adianto e também deixo meu obrigado a cada um que enviará o seu trabalho para a comissão de orientação. De alguma maneira, este envio não é somente índice da transferência de trabalho, mas também uma forma de se servir desses significantes que aqui nos reúnem hoje. E é com essas palavras que eu fico aqui e, com muito entusiasmo, convido cada um que está nos acompanhando a seguir nesses barulhos da língua. E vamos nessa. Bom dia a todos. Bom, eu quero agradecer de maneira muito especial ao Conselho e à diretoria da Escola Brasileira de Psicanálise pela confiança depositada na Seção Sul para sediar o próximo encontro brasileiro do campo freudiano. Agradeço nominalmente à presidente da escola, Maria José Gontijo, ao diretor-geral, Luiz Felipe Monteiro, por essa aposta que nós recebemos com entusiasmo e também com a responsabilidade que ela implica. É uma alegria poder dizer que esse encontro acontecerá aqui, nessa ilha, a ilha de Santa Catarina. E talvez valha a pena fazer uma pequena digressão, porque as cidades, assim como os sujeitos, também têm sua história com os nomes. Florianópolis nem sempre se chamou assim. Durante muito tempo, ela foi conhecida como Nossa Senhora do Desterro. Um nome curioso. Desterro é uma palavra forte. Remete ao exílio, à expulsão, àquele que é lançado para fora do seu lugar. Uma cidade com um nome que já carrega em si uma certa experiência de desterritorialidade. Talvez isso não seja tão estranho para nós.
porque, de certo modo, a psicanálise sempre teve alguma afinidade com o desterro. Freud retirou o sujeito do centro de si mesmo. Lacan, ao realocar a psicanálise no campo da linguagem, para além de uma simples semântica, também nos desterrou, digamos assim, da ideia de que somos senhores daquilo que dizemos. Não somos nós que falamos a língua, é a língua que nos fala. E é justamente nessa direção que eu leio o tema do próximo encontro. Barulhos da língua, a interpretação entre a fala e a escrita. Esse tema nos convida a percorrer alguns dos momentos decisivos do ensino de Lacan. Podemos lembrar, por exemplo, daquele Lacan de função e campo da fala e da linguagem, onde a palavra aparece como eixo da experiência analítica. Mas podemos também avançar até Lacan de seu último ensino, o de Leitura à Terra, do Ator Dito. Ali, a língua aparece como matéria sonora, como escrita, como aquilo que deixa sulco e marcas no corpo. Precisamente ali, onde há restos de gozo não capturados pelos discursos. Ali, a língua faz barulho, ela tropeça, ela ressoa, ela se escreve de maneiras contingentes. E é justamente nesse ponto, entre a fala e a escrita, entre o som e o traço, que a interpretação analítica encontra novas possibilidades. Recolocamos assim a trabalho o... Continuo? Recolocamos assim a trabalho o tema da interpretação, 30 anos depois do que Jacques Lamillère chamou de a interpretação pelo avesso. Ali, Miller nos mostra que interpretar não é explicar o sintoma. Muitas vezes, trata-se de virá-lo, de torcê-lo, de descolar sua leitura. Segundo suas orientações, aprendemos a escutar na fala aquilo que já está ali como escrita. Aprendemos também a ler o sintoma como uma forma singular de escrita do gozo. Talvez possamos dizer então, retomando o espírito do antigo nome desta cidade, que se há um desterro na experiência analítica, ele não é exatamente um exílio. É antes uma marca de extraterritorialidade da língua, aquilo que permite uma passagem da palavra à letra, do sentido para o equívoco, da fala para a escrita, da escuta para a leitura, da língua organizada para os seus barulhos. E é justamente nessa perspectiva que queremos explorar juntos no próximo encontro. A Escola Brasileira de Psicanálise, Seção Sul, que reúne colegas em Curitiba, Florianópolis, Joinville, Londrina, Ponta Grossa, Tubarão e outras cidades nos 3 estados de nossa região, recebe esse evento nacional como um barulho de várias línguas que já nos coloca a trabalhar. Um trabalho que, para ser lançado hoje, já está em curso e que seguirá nos próximos meses nas atividades de cada sessão, em seus seminários, ateliês de leituras, cartéis, equipes e comissões. Um trabalho muito bem orquestrado por Flávia Cera e Luiz Lullier. A vocês duas dirijo também uma expressão que aprendi logo que eu cheguei aqui no desterro. Obrigado por enquanto. E nesse ritmo, seguiremos até novembro. Essa expressão é muito boa, né? Eu sempre, desde que eu escutei pela primeira vez de um paciente, quando eu cheguei aqui, eu falei, isso é muito psicanalítico, né? É só por hoje, por enquanto. Nesse ritmo, seguiremos até novembro, para chegar aqui, não apenas para escutar,
mas para fazer ressoar esse tema e manter viva a orientação lacaniana em nossa praxis. Portanto, fica aqui o convite. Eu aproveito uma pequena expressão local que brinca com o mal-entendido da língua. Se queres, queres, se não queres, diz. É uma versão bem manezinha de localizar o desejo no tropeço da frase. Se queixar-se no que se diz. Que cada um possa se deixar um pouco afetar por esses barulhos da língua. E que possamos nos reencontrar aqui, nesta ilha, outrora chamada de Desterro, para continuar escutando aquilo que na linguagem insiste em falar e em se escrever, mesmo quando parece apenas um barulho. Obrigado, até breve. Oi, gente, bom dia de novo. Bom, como foi dito, eu e Luiz coordenamos o Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, a 26ª edição dele, que vai acontecer pela primeira vez aqui em Florianópolis. Então, eu quero começar dizendo que é uma... Vai ter que ser outro. Está falhando. Não sei se alcança ou talvez não alcance. Está bom? Então, vá. Então, voltando, eu quero começar dizendo que é uma enorme satisfação estar aqui nesse sábado com colegas tão queridos e com todos que nos acompanham para lançar o 26º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano. E especialmente por estar nesse lugar que movimenta e faz pulsar a cidade em variadas vozes, sons, sentidos, pelo qual tenho um amor e respeito imensos, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. É um belo lugar para darmos um pontapé inicial. A psicanálise, e eu queria agradecer a Patrícia por ter viabilizado esse auditório para a gente. A psicanálise é um dos instrumentos mais cortantes para desestabilizar a monocultura da língua. Seus manejos, interpretações, cortes, emendas, montagens, forçamentos poéticos vão construindo a possibilidade de ouvir, ler, escrever outras línguas, línguas menores que contêm a vibrante capacidade de subverter uma estrutura. Em uma análise, nos encontramos com as línguas que falamos e com as línguas em que fomos falados. Inventamos inúmeras formas de dizer o que há ali de inominável, indizível, ininterpretável, ilegível. Nos encontramos com a integral dos equívocos que persistem, com os cristais de la língua que não escorrem pela peneira da linguagem. Como falamos e do que somos feitos, é fruto da contribuição milionária de todos os erros de cada um para cada língua e de cada um em cada corpo. Isso também faz um encontro, que pensei certa vez, funciona como um acelerador de partículas da língua. O tempo e o espaço se modificam pelo choque, pelo atrito, e se cria a surpresa do desconhecido. A forma de conhecê-lo é, paradoxalmente, a língua. Talvez porque seja mediado irremediavelmente por ela. E, eventualmente, possamos dizer que todo encontro é o encontro com uma língua que deixa e produz marcas, traços, histórias e que nos confronta com seus cacos. Mas não há um ponto zero da língua a que se retorna. Uma língua também se fabrica artesanalmente em uma análise. Para todo fim, para qualquer meio e para todo começo, é preciso aprender, conhecer e inventar com a língua que temos. Longe das tecnologias de comunicação e da linguagem, os usos da língua em uma análise guarda seus mistérios nos ruídos, murmúrios, barulhos, trazendo consigo a possibilidade de uma nova escrita.
E me parece que tudo isso está posto desde o começo da concepção de um encontro, mas especialmente de um encontro do campo freudiano. Existe uma coisa que sempre me fascinou nos encontros do campo freudiano, que é a capacidade de fazer esses encontros acontecerem. Nós também temos os nossos aceleradores de partículas. Isso tem uma certa magia, o encaixe dos tempos, dos andamentos das coisas, que mesmo quando desanda, conseguem bricolagens inéditas, rebolados inacreditáveis, e, de repente, estamos juntos. É como se fosse possível alcançar a mágica do tempo de Clarice Lispector e dividi-lo em partículas de segundo, dando a cada uma delas uma vida insubstituível. Isso mostra sua beleza e, ao mesmo tempo, a magnitude do trabalho exigido. Esse fazer é uma das tantas traduções que encontrei para o que atende pelo nome de orientação lacaniana, o que fazemos juntos. Nossa sorte é ter muitas feiticeiras e feiticeiros, bruxos e bruxas, e toda sorte de alquimistas que trabalham muito e fazem as coisas ganharem força, forma e vida. As coordenações e equipes espetaculares de cada comissão estão no site. E a elas agradeço muito desde já, não só por enquanto. Porque o trabalho já começou. Vocês vão ver também que nosso site, bem como nosso material de divulgação, é feito com a linda e sonora obra de Camila Nunes, a quem quero agradecer muito. Escrita é o nome da série de desenhos, assim, no singular, mas que é composta por vários desenhos, os múltiplos, como Camila mesmo nos contou. Desde que eu vi essa série, pensei que era a cara do encontro. E aí está, entre o singular e o múltiplo, o lugar da escrita. Bem, falando em site, vocês já podem acessar www.encontrobrasileiroebp2026.com.br. Lá já estão o argumento, as orientações para envio de trabalhos, as informações de hospedagem e, claro, aproveitem para fazer as inscrições que já estão abertas. Agora, vou falar um pouco da estruturação que temos pensado na comissão de orientação para o encontro. Teremos 7 cartéis de leituras dos casos. Eles serão compostos por colegas de todas as sessões da EBP. A ideia é que os casos sejam a base de todo o encontro, não apenas das mesas simultâneas. Outra ideia é que as mesas estejam mais envolvidas e misturadas, enlaçadas na programação geral e que não aconteçam apenas em um dia. É para trazermos seus barulhos para mais perto. Para as salas que receberão as mesas, também pensamos um formato em que seja possível destacar e acompanhar alguns fios conceituais, clínicos e políticos que nos ajudem a precisar os efeitos, modos e incidências da interpretação. Então, teremos um prazo para envio de trabalhos que é dia 23 de agosto. Prestem atenção nesse prazo, para dar tempo para os cartéis trabalharem e construirmos essa programação. Essas informações também já estão lá no site. No site, então, vocês vão poder encontrar o argumento que escrevemos para orientar e encontrar alguns fios de leitura que convidamos todos a trabalhar. Temos 4 entradas no argumento geral: efeito de verdade, fazer surgir um significante irredutível, é em la língua que a interpretação opera e, finalmente, corte, escrita e leitura. Propomos também 6 fios de leitura que colocam questões, problemas, aporias, para pensarmos como e do que é feita a interpretação analítica hoje, e especialmente a partir da orientação de Jacques Alain Miller sobre o último ensino de Lacan, quando ele afirma que há um chamado a outro modo de interpretação. Partimos, então, sabendo que a interpretação não pretende um esclarecimento, apesar de muitas vezes alcançar algo nesse sentido. Ela se aproxima dos pontos opacos, dos umbigos que não se pode dominar. A escrita, a leitura, o dizer do analista, que Lacan vai tomar como formas de interpretação, são partes fundamentais dessa operação, seja na aventura das entrelinhas ou nas leituras ao pé da letra, para que uma língua não se feche sobre si mesma.
A interpretação é o que pode produzir uma letra que, por ser ilegível, pode suspender e questionar os impossíveis estruturais da história de uma vida ou de um povo, e que, aberta aos atravessamentos das alteridades do mundo, suas equivocidades, possa ressoar outra coisa, mais perto do vivo do que nela pulsa. Então, o convite é para que nos encontremos antes mesmo do encontro, em cartéis, em ateliês de leituras, que teremos em algumas sessões, em escritas e conversas, para, em novembro, tratarmos todos juntos da interpretação, que é o coração da psicanálise. E, claro, preparem-se para vir a Florianópolis, porque estamos esperando todos vocês aqui. Meus colegas da Comissão de Orientação, Henri, Marcos e Luíse, vão tomar a palavra para a gente seguir a conversa. É isso. Obrigada. Bom dia. É uma satisfação estar aqui novamente. Quero agradecer à diretoria da EBP, hoje com o nosso diretor e presidente do encontro, Luiz Felipe, ao conselho, pela convocação e pela confiança, né? É bom estar aqui em Floripa, é bom saber que teremos um primeiro encontro brasileiro na seção sul aqui em Floripa. Floripa traz claramente uma mudança de nome, né, a partir de seu gozo. Né? Desde que ela deixou o velho autoritário e ditatorial floriano para trás, muita coisa aconteceu. A cidade é outra. Ao mesmo tempo, não deixa de ser um lugar que, apesar de toda essa invenção, acolhe também um retorno desse pai do gozo dos nossos tempos de maneira mais insidiosa. Isso é algo para a gente pensar, né? As cidades também gozam, né? Eu escrevi um texto, porque eu gosto muito de falar, e se eu não escrever, As pessoas do Zoom estão te ouvindo baixo. Vê se está melhor, mas aí fica muito alto. Bom, vamos lá. Eu escrevi um texto para não ficar falando demais. Então, em seu texto, Vous avez dit bizarre, quer dizer, você disse bizarro, de Miller, ele destaca a dimensão bizarra da interpretação, significante que ele puxa. Para ele, todos os fenômenos apontados por Freud e que resultaram na criação da psicanálise são bizarros. Fundamentalmente, diz Miller, o inconsciente se manifesta de maneira bizarra. Costumamos procurar o analista a partir de fenômenos ou incapacidades bizarras. Entretanto, diz Miller, mais até que seus pacientes, os analistas são bizarros. Não há como não reconhecermos isso. Por exemplo, somos radicalmente contra qualquer regulamentação da profissão de analista, né? Afinal, isso nos arrancaria de nossa bizarrice, se considerarmos que o analista não existe, sendo este um efeito de seu ato. Em nossa escola, por exemplo, os seus membros fazem questão de pagar mais do que os não membros em nossas atividades. A gente paga pelo nosso desejo de escola. Isso é bizarro, né? Então, tem alguma coisa disso, né, que não se enquadra, né, dessa singularidade, que é um termo menos bizarro, né, que a gente pode utilizar. Acompanhando Miller, podemos pensar que todo o percurso de Lacan em seu ensino se orienta por essa bizarrice da psicanálise e que, no que diz respeito à interpretação, podemos dizer que essa busca cernir o que há de mais singular nesse bizarro, a diferença absoluta. É esta joia bizarra que, ao longo de nossos trabalhos para o encontro brasileiro, devemos lapidar. Desde seus primórdios,
com a interpretação pela via do sentido, inaugurada por Freud, passando pela pontuação e pelo corte, chegando à poética e às ressonâncias do efeito de Lalang sobre o corpo, o que está em questão é não perder a virulência da prática analítica, sua subversão, não deixando que a mesma caia no senso comum. Não é surpresa constatar que aquilo que anteriormente era considerado bizarro, hoje em dia muitas vezes já perdeu sua dimensão disruptiva e é acolhido tranquilamente como algo comum do nosso tempo. E isso a gente tem visto, né, foi mencionada a tentativa de reduzir a psicanálise, por exemplo, a um curso. Né? Na chamada Era de Ouro da psicanálise, por sua novidade, as intervenções plenas de sentido de Freud provocavam efeitos absolutamente inesperados e revelavam o bizarro do inconsciente. Está aqui. Em nosso tempo, nesse mundo em que todos falam e todos reforçam a importância da escuta, o saber é muitas vezes reduzido a um enxame de informação. Nesse mundo das mais diversas tribos, diante da moral identitária, preservar o espaço do bizarro se faz tarefa primordial. Quando partilhávamos a paróquia do outro, um xiste, por sua surpresa, seu efeito suplementar e bem-humorado, muitas vezes acabava por descortinar a vacilação desse outro, seu mais além, acrescentando sentido e, paradoxalmente, revelando sua inconsistência. Não por acaso, Freud apontava o humor como tratamento à incidência do superior. Hoje em dia, com a pluralização das paróquias, embora não tenhamos abandonado um xiste, muitas vezes só nos resta o equívoco e suas ressonâncias sobre o corpo, como aquilo que pode fazer valer o furo diante do retorno do outro, do fanatismo e da moral. Nosso começo se deu pelo sujeito do inconsciente, fruto da articulação significante. Um conceito que opera na relação com o outro da linguagem, onde o ser é sua articulação como falta a ser. Somos levados a deduzir essa falta a ser também é fruto dessa articulação, e de forma mais precisa, em sua relação com o outro, o ser se reduz a um efeito de sentido. Se seguimos nessa linha de pensamento, verificamos que essa redução acaba estabelecendo uma primazia do Édipo. Né? Tal primazia já revelava seus problemas quando a clínica se deparava com a falta de sentido, como nas psicoses e nas novas formas do sintoma. Ela reduz, né? Quer dizer, como pensar Floripa para além de Floriano. Com o avanço do ensino de Lacan, podemos entender que o sujeito, aquele que se representa de um significante ao outro, portanto, um sujeito que advém na produção de saber dessa articulação, é fruto de uma elucubração de saber que Lacan passou a nomear como a linguagem. E segundo o que ainda nos diz Lacan, no Seminário 20, essa elucubração, o inconsciente estruturado como linguagem, é fruto da psicanálise. Se o inconsciente estruturado como linguagem é efeito da psicanálise, o sujeito só pode ser percebido como o efeito desta, e não numa anterioridade a esta. Bizarro. Podemos até alcançar o que teria levado Lacan a chamar o efeito da psicanálise sobre Lalang de linguisteria. Afinal, o que se busca na análise é o discurso histérico. A linguisteria é o que se consegue com a ação da máquina psicanalítica sobre o parletre, sobre o ser falante. A máquina psicanalítica, seu discurso, portanto, opera a partir dos semblantes, esses mesmos efeitos desse discurso. Já a noção de parletre, do ser falante, recoloca o corpo tomado a partir do impacto de Lalang e seu valor de ressonância. Busca tocar o real. A psicanálise não se reduz ao sujeito lógico do significante, embora esse não deixe de, a partir de seus furos, ressoar a sonoridade do impacto de Lalang sobre o corpo. Se o sujeito em sua falta a ser continua nos interessando, interessa-nos sobremaneira a sua presença de ser, como se vira com esse corpo que goza de si mesmo.
Esse estatuto de corpo, despojado do saber que se articula, resulta numa nova concepção da ideia de debilidade mental. Aí eu cito Lacan. O homem não se safa de modo algum desse negócio de saber, isso lhe é imposto. Isso lhe é imposto pelo que chamei de efeito de significante. E ele não fica aí à vontade. Ele não sabe fazer com o faire avec, né, o saber. É o que se chama debilidade mental, da qual devo dizer que eu não sou exceção. Esse material é o que nos habita. Com este material, ele não sabe como se virar. Il ne sait y faire. A partir do momento em que o que está em jogo não é apenas o sujeito, mas o corpo afetado por Lalande, o saber que está em pauta não é mais o saber elucubrado da articulação significante, mas um saber fazer com a afetação que esse significante produz sobre o corpo. Nessa mesma lição, Lacan acrescenta que o parletre fala sempre só, e sempre uma única coisa, a menos que possa dialogar com o analista. Essa fala solitária e repetitiva se daria exatamente pelo encontro com esse diabarrado. Para ele, se o sujeito dialoga com o outro, há um ponto nesse outro em que não existe a resposta. E que nesse ponto, vai dizer Lacan, latimos. Se é pelo encontro com esse diabarrado, ali onde o outro não responde, que latimos, que falamos sempre a mesma coisa, o monólogo pode se interromper se algo da ordem de um moá se produzir. E assinala Lacan, não há nada que diga que esse não venha propriamente dito delirar. Então, dá esse estatuto, né, de contraponto ao delírio. A experiência psicótica permite-nos vislumbrar como que o delírio pode se apresentar como alternativa à debilidade, assim como o autismo também nos convoca a novas invenções. Se é exatamente onde o outro não existe que se pode interromper o monólogo pela invenção de um moá, de maneira paradoxal, dialética mesmo, mais aberto à invenção, mais próximo da solução delirante, é onde o psicótico se encontra. Como então acolher o que é do campo da debilidade de cada um? Aquilo que afeta o corpo, que do corpo apenas faz signo, sinal de presença enquanto corpo. Cabe então ao psicanalista lidar com loucos e débeis. Na vertente do débil, a análise pode restaurar a dimensão do equívoco no significante, produzindo assim uma vacilação na cadeia repetitiva de sentido, produzindo ali onde o sujeito não sabe. É dessa maneira que a psicanálise se aproxima da poesia, na medida em que abre mão do sentido em busca de uma nova significação, um significante novo, particular a cada um. Dessa forma, abre-se a perspectiva de encontrar uma nova significação para o sintoma, algo que permita ao sujeito se identificar, tratando a disjunção entre o ser e o corpo. Termino com um exemplo de Lacan. O próprio Lacan nos ensinou que uma audiência, como em seu seminário, produz interpretação. Na lição de 8 de março de 1977, do Seminário 24, 2 acontecimentos acabam por exigir dele um comentário. Inicialmente, ele troca o nome de Pasteur pelo de Freud e logo se corrige. E, num segundo momento, ele erra ao escrever o matema do discurso analista, sendo logo corrigido por Millet. É interessante porque já naquele momento Millet já estava estabelecendo o texto de Lacan, né? Sabe-se lá que se isso não influenciou na decisão de Lacan, né? Lacan discorda de que no segundo acontecimento, o erro, né, do matema, teria acontecido um lapso. Para ele, o que aconteceu foi um erro grosseiro. Reduzir seu erro ao lapso seria reduzi-lo ao inconsciente freudiano, e isso exigiria um sentido. Para Lacan, o inconsciente produtor de sentido nos adormece, funciona por sugestão, sendo, portanto, hipnótico. Todo discurso, afinal, é hipnótico, e o esforço de Lacan em seu último ensino é provocar o despertar desse adormecimento. E Lacan prefere apontar para o real. Por outro lado, ele reconhece que trocar o nome de Pasteur pelo de Freud seria um lapso. Ele ocorreu enquanto Lacan discorria sobre a ideia da geração espontânea. As pesquisas de Pasteur acabaram com essa crença de crescimento espontâneo dos micro-organismos. Lacan lamenta o tamanho de sucesso de Pasteur em suas pesquisas.
A geração espontânea era uma muralha contra a existência de Deus. Para Lacan, há uma série de perguntas que vão desde as origens da vida na Terra até que faz de um homem um falacer, que permanecem não sabidas. Porém, adormecidos que fomos pela crença em Deus, nos esquecemos desse desconhecimento. O esforço de Lacan em nos afastar da crença do inconsciente enquanto saber dirige-nos ao real. E é essa orientação que nos preserva enquanto bizarrice e nos coloca a trabalho. Obrigado. Quer esse aqui, Marcos, ou vai aí? Cadê? Alô, alô? Tá indo? Tá indo, né? Eu acho que esse som é melhor, eu vou ficar bem... Esse é o problema desse microfone, eu não posso respirar muito. Alô, alô? Pronto? Tá bom? Aí não se ouve, né? Então, muito longe. E vamos lá. Os barulhos. Primeiro dizer que esse prazer de fazer parte desse trabalho, a honra e agradecer ao Luiz Felipe pelo convite, agradecer ao Luiz Felipe pelo convite, e agora vem para cá, mas aí eu não posso respirar. Agradecer ao Luiz Felipe, agradecer ao Luiz Felipe pelo convite, para fazer parte desse trabalho, dizer que o trabalho já rende, nós, Flávia, Luiz, Henry, eu, com a presença do presidente, do diretor e também Estimo, nós produzimos esse argumento e vale a pena, ele acho que ficou bom, ele faz um pouco apanhado do geral da interpretação no ensino e, ao mesmo tempo, distingue alguns aspectos. E os fios de leitura, acho que isso é para a gente provocar trabalho. Estou muito feliz com esse trabalho. Eu pensei aqui trazer, digamos, o aspecto mais radical desses aspectos da interpretação. Vou tentar explicar por quê. A questão poderia se colocar assim: o aspecto mais bizarro da interpretação ou o aspecto mais necessário, o plano da interpretação no ensino de Lacan, que ainda estamos tentando explorar. Eu diria que é a interpretação no plano de la língua, que é um conceito que, inclusive, a gente ainda não tem clareza, digamos, uma doutrina estabelecida. Mas eu diria que esse espaço do bizarro, do qual falou Henry, ele tem um plano de abordagem que é pelo enigma. Era assim, era só fazer que enigma. E esse enigma trazia material. Vocês sabem que isso continua acontecendo, mas parece que a gente precisa de outras coisas também. E também, quando a gente abordava o bizarro como objeto bizarro, e a gente aborda ainda, e faz parte da nossa clínica, a gente trabalha com o sujeito como objeto bizarro do outro. Isso vai se apresentando quando a gente vai ouvindo as histórias, isso vai se recortando, isso vai se apresentando como objeto, e o objeto da interpretação. Mas também o bizarro do espaço bizarro, diria eu, dos barulhos da língua no corpo. Lembra, então, que o que eu estou falando não é barulhos na língua, mas barulhos da língua. Como ouvir os barulhos da língua? Não é muito fácil, porque qualquer barulho torna-se um barulho na língua, porque a língua transcreve qualquer som. O barulho na língua é o barulho que a gente chamaria de barulho. Ele já está dentro do campo do escrito, ou do sentido. Do escrito não, perdão. Já está dentro do campo do escrito, do sentido de alguma maneira. A língua se vira. A língua, ela transcreve qualquer coisa. E não mais quando ela transcreve, estamos ouvindo os barulhos entre a língua e o corpo. Estamos ouvindo os barulhos do corpo na língua. Como escutar esse barulho? Se ao ganhar sons e fonemas, ele perde em gozo o que ganha em comunicação. A língua surge assim: fonemas, alfabetização, alfabetização, e os fonemas podem transcrever qualquer coisa porque eles mesmos não têm sentido. Então você pode qualquer coisa. Por mais que sejam aberrantes,
paradoxais, a língua sempre dá um jeito. Então não será plunct, plact, zum, laiá, laiá, papum, o que quiserem, esses serão barulhos na língua. Essa é a nossa grande ambição, de conseguir intervir, ou escutar esse espaço de uma bizarrice, uma dimensão do bizarro entre o corpo e a língua. Essa dimensão que se torna hoje necessária. Por isso também, a gente não está fazendo isso só porque a gente quer ser poeta. A gente pode dizer que o Lacan foi visionário quando aponta para isso, ou deu sorte, ou pode dizer que Miller conseguiu recortar isso do Lacan, chamar de último ensino, e nos dá essa ideia de que a gente precisa trabalhar essa dimensão da interpretação, não como progresso, talvez até como desprogresso da humanidade, mas não como agora fomos para esse estágio da civilização, mas por uma dimensão de trabalho, uma dimensão necessária de trabalho que a gente vai ter que aprender a lidar um pouco além das outras. Então, fechou aqui. Por quê? Porque a gente está no espaço hoje em que esse espaço se fecha. Dá para pressentir que esse espaço se fecha? Qual é o espaço que eu estou falando? Eu estou falando de um real que escapa, que nos interessa, porque tem poder de subversão e milagre, e que não é apenas falha, tropeço, furo, objeto resto, com o qual trabalhamos com edição, construção, mas também uma espécie de dimensão do barulho da língua. Como abordar esse rumorejar? Para isso é preciso forçar a língua. Não é o que faz a poesia? Nesse plano, a gente vai estar falando de alguma coisa como diz Arnaldo Antunes, o barulho do cabelo em crescimento. Ou, se quisermos pelo visual, como canta Caetano, o tom de azul daquela casinha, um tom de azul quase inexistente, de azul que não há, azul que é pura memória de algum lugar. É dessas coisas que a gente está falando. Lacan propôs a chamar essa dimensão de la língua. Vocês não pressentem que esse espaço está forçado a reduzir-se ou a desaparecer? Por exemplo, quando é preciso que alguém se corte para abrir esse espaço? Ou quando a injúria parece soldar a pessoa na agressão, porque a gente sabe que a injúria e o insulto vai para o real, e a gente sabe como o neofascismo de hoje é capaz de trabalhar com isso, e parece que você é socado nesse espaço em que não há o espaço do bizarro entre o corpo e a língua. Então, o corte, o insulto, mas também quando alguém resolve que só vai comer proteína, não vai comer carne. A gente não come mais carne, a gente come proteína. Essas coisas estão no ar e elas estão socando, esmagando o espaço de la língua. O espaço do bizarro, como o Henry deixou claro que é o nosso. Então, é sobre isso, como se diz hoje, que a gente também tem que trabalhar. Só para não deixar completamente vago, mas também, como falar de la língua da maneira mais material possível. Lembrando que, se Lacan fala la língua, é justamente para dar alguma materialidade a esse espaço. Ele não pode ser apenas abertura vaga, senão a gente não vai conseguir usá-lo como ferramenta. Então, tem uma experiência que acontece entre a língua e la língua. Uma maneira mais simples que eu imagino de materializar isso, eu vi num texto do Milner, que a gente vai trabalhar, ou está trabalhando, ele retoma Miller e Laurent, e ele diz assim, por que a língua materna tem tanto valor para a gente? Língua materna, português, brasileiro, vamos dizer brasileiro. Tem um certo valor, mais do que as outras, porque foi a única língua que a gente chegou a ela a partir do balbucio. Então, essa língua guarda a língua dentro dela. Lembrando que o balbucio não é a língua. Balbucio é balbucio. A língua é qualquer coisa entre o balbucio e a língua. Senão a gente vai primitivizar a língua. A língua agora é tudo que fizer babebi babu, não. Plunct, plact, zum já é língua. Babebi babu também. Não vamos desmerecer a língua para transformar a língua num primitivo de povos originários e idealizar alguma coisa que não nos servirá. Então, entre o balbucio e a língua, la língua. Todas as outras línguas que você vier a aprender
você vai aprender a partir da língua portuguesa e não de la língua. Por isso que a outra língua é tão sem graça, ou você é tão sem graça nela. Porque lá não tem la língua, comparativamente. E tem um conto do Nabokov, um livro do Nabokov, que eu acho o máximo, que é A Vida de Sebastian Knight, e eu não sei se eu vou conseguir, aqui, anotei, e que é um pouco a história dele, russo, foi para a Inglaterra, e ele fala, o Knight é ele um pouco, ele diz assim, ele aprende então, ele larga o russo e passa a falar inglês. Ele diz, pobre senhor Knight, sua vida se dividiu em duas partes. Na primeira metade, era um sujeito sem graça, acabando com o inglês. Depois, era um sujeito acabado falando inglês sem graça. É bem isso. Para mostrar que a gente está... É um espaço de trabalho, mas com muita dificuldade de acesso. Como se transmite a língua materna? Eu não vou continuar, porque senão eu vou me embalar. Como a gente tinha falado com ele, a gente tem que deixar escrito para não ir embora. É disso que a gente está falando quando está falando de la língua. A la língua materna será transmitida à criança, ou é a língua materna que é transmitida à criança? O que é essa passagem? É a língua? A la língua da mãe, talvez não, mas as bases balbuciantes sobre as quais se erguerá o uso discursivo da criança na fala, sim. Isso é para dizer que essa transmissão também fixa coisas. A mãe não passa o gozo do viver, ela passa o gozo de algumas marcas. Mas essas marcas, que produzirão o seu acesso à língua e também a sua língua, essas marcas não são impressas. Lacan muda a metáfora nesse momento. Ele não vai falar tanto de o outro que marca com o ferro do significante a carne do sujeito. A gente tem essa imagem forte e com ela a gente trabalha. A língua é uma escrita no corpo. Mas ele vai falar de chuvarada, na planície siberiana. Quer dizer, o que acontece é uma chuvarada de marcas. Chuvarada, dizer que escreve, tatua, já ficou difícil, é múltiplo. E ele vai fazer uma metáfora célebre também, que esperamos que trabalhemos, que é o corpo da criança é uma peneira e a língua materna é como se fosse um monte de água, de lama que passa. Alguns detritos ficam na peneira. Essas são as marcas. Também não tira um pouco a ideia de nós sofremos a violência do outro. É importante nesse espaço, por isso a poesia também, para que a gente não fique achando que a gente tem que apagar ou que a gente tem que lutar contra. A gente tem que conseguir abrir o espaço. Essa dimensão da interpretação, eu vou concluir, senão já nem sei mais. De ponta a ponta, a interpretação é produzir uma leitura para o ilegível, ponta a ponta do ensino de Lacan. Dar lugar ao real como fora do sentido. Pode ser furo, pode ser vazio, pode ser sujeito, pode ser alien, resto, objeto, e agora chuvarada, torrente que deixa detritos, pedaços sonoros corporais, mas não fonemas, porque os fonemas já são a tradução dos pedaços que nos fazem vibrar, pedaços sonoros, em língua. Em letra de impressão. A gente está falando de letra de gozo, que seriam mais esses detritos. O que é interpretar nessa dimensão? Me parece que não apenas vibrar a singularidade de um desses detritos, porque, sendo múltiplos, nenhum deles detém o núcleo de gozo mais singular. Isso também é um deslocamento da noção de singularidade, que a gente costuma pensar que é uma coisa. Está lá, tem muitas. Apenas como montagem, talvez seja possível aí sim constituir, localizar o real como furo, ponto central. Uma multiplicidade precisa de montagem para se apresentar. Eu remeto, por exemplo, aos nomes de gozo dos passes. É uma montagem. Fazem vibrar o espaço de la língua para aquele sujeito. E pensar também que a homofonia não vai vir só para separar. O equívoco, como a gente diz, na nossa tradução que seria mais correta, sei lá, equivocidade, a ambiguidade da língua, o uso da ambiguidade, não será apenas para afastar, separar, abrir espaço. É também para andar no espaço. Para andar no espaço é preciso saber que uma coisa pode ser outra sempre. Um preto pode ser outra coisa que não preto, uma mulher pode ser outra coisa que uma mulher, e por isso mesmo que interessa. E não apenas uma não coisa. Nessa comunidade
essa nossa comunidade vai precisar de trabalhos de todos, trazendo a sua experiência concreta, do ângulo que for, do ângulo da clínica que for. Se for por esse lado de La Língua, ótimo. É só fazer a chuvarada dos trabalhos, porque vai vir. Porque a gente está mexendo com isso. Como diz o Miller, a gente já analisa o falacer, só não sabe dizer como. Analisar o falacer não quer dizer que o falacer é uma nova raça de homens. Analisar o falacer, estou entendendo aqui como analisar no espaço entre fala e ser. Nossa comunidade precisa desses trabalhos, porque com esse recorte nós temos essa ideia, e porque, como eu tentei deixar claro, a ideia de que uma certa liquefação, que é o espaço do mundo desfeito pelo capitalismo generalizado, sem valores, sem nada, esse espaço produz uma reação violenta, rígida, paranoica, que, se não houver como abrir o espaço a partir de um trabalho um certo trabalho de gozo alegre entre os dois, a paranoia vai vencer. Então, assim, espero que o nosso lugar, a gente vai encontrar a maneira de extrair o ilegível, que abre caminhos juntos. Obrigado. O desafio agora é meu, né? Vamos ver. Pode respirar, Marcos? Baixinho? Tá bom. Bom dia a todos e a todas. Estou muito contente de estar nessa mesa, e principalmente por perceber, por ser a última a falar, quer dizer, não seria a última, mas a última desse primeiro momento, o quanto diversas perspectivas foram contempladas nas falas dos colegas que me antecederam. A perspectiva política, a perspectiva ética e a poética, que sem nenhuma delas não se faz psicanálise. Bom, eu quero me somar aos agradecimentos, né, primeiramente pela confiança que foi expressa no convite da diretoria da IBP, para coordenar esse encontro juntamente com a minha queridíssima colega Flávia Cera. Pela insistência de Luiz Felipe, Henri e Marcos, para que nós não nos deixássemos absorver pelas inúmeras operações, tarefas, decisões, etc., necessárias à materialização do 26º Encontro Brasileiro, participando também dessa comissão de orientação. Agradeço também aos colegas que já se juntaram a nós, trabalhando animadamente para que possamos construir o encontro. Eu acho que a atuação, a presença da comissão de infraestrutura hoje aqui é um exemplo disso. Temos aqui outros colegas que já se engajaram. E agradeço também, não é por enquanto, é visando um futuro, aos que estarão conosco a partir de hoje, compartilhando o trabalho, alegria, preocupações, nervosismos, em alguns momentos. Eu também escrevi um texto, eu também preciso desse limite. Algo que ofereço para a conversa que nós começamos hoje, um comentário a partir de um ponto do argumento. Cada um de nós colocou algo de seu para construir esse argumento, à luz, obviamente, da orientação lacaniana. Não sem a participação de nosso êxtimo, Oscar Ventura, e dos oportunos pitacos do presidente do encontro, Luiz Felipe. Nossas salas de hoje acrescentam algo da elaboração de cada uma, sob a inspiração do argumento. E eu espero e aposto, e acho que aí falo por todos nós, que esse argumento possa inspirar muitos outros. Tá bom o som assim, gente? Eu estou procurando respirar bem devagarinho, baixinho. Tá? Vivemos uma época... Começa, então, a minha fala. Vivemos uma época saturada de sentido, em que a palavra se encontra simultaneamente inflacionada e regulada.
Escrevemos isso no nosso argumento. Constatamos hoje um grande alvoroço. Equívocos, boatos, mentiras, uma falação generalizada. A escala é inédita. Já não se trata apenas das conversas que se entrelaçam no encontro dos corpos, nas casas, nas ruas, nos espaços públicos. Hoje, em poucos minutos, uma postagem pode alcançar milhões de visualizações. Nunca se falou tanto, nunca se interpretou tanto. Falar produz sentido, produzir sentido implica interpretar. O que encontramos hoje é uma inflação de interpretações. Ao longo de sua história, a psicanálise teve de afirmar repetidas vezes sua diferença em relação a outros saberes. Somos novamente convocados a isso. Uma pergunta se impõe: como sustentar o coração da prática analítica, a interpretação em sua especificidade? E mais ainda, como fazer escutar o seu barulho, o barulho da interpretação analítica, em meio ao cotidiano ruidoso que hoje satura a experiência da palavra? A palavra interpretação atravessa muitos campos. Cada um define o que é interpretar. Cada um deles define também qual o estatuto da verdade que sustenta sua prática. Tomemos um deles, a hermenêutica. A hermenêutica parte de um pressuposto. Há uma verdade a ser revelada. Interpretar, na perspectiva da hermenêutica, é decifrar. A pergunta que a orienta é conhecida. O que isso quer dizer? Quando algo parece obscuro, fragmentado ou equívoco, trata-se de esclarecer, de reconstruir, de integrar. O barulho aparece aí como obstáculo, algo a ser ultrapassado para que o sentido se revele. A interpretação hermenêutica faz, portanto, proliferar o sentido. Em muitos momentos da obra freudiana, a interpretação aparece como decifração. Sonhos, lapsos, sintomas são tomados como formações do inconsciente, que podem ser lidas, traduzidas, reconstruídas. Há algo aí de uma hermenêutica freudiana, não sabemos. Mas com Lacan, a questão sofre um deslocamento decisivo. Depois de Lacan, a interpretação psicanalítica não pode mais ser pensada como hermenêutica. Jacques Lamillaire retoma essa orientação de Lacan e a reforça. Vou citá-lo livremente, porque não tinha o texto aqui comigo, mas acho que, enfim, toma essa liberdade. A psicanálise não é uma hermenêutica. Lacan declarou explicitamente que a análise não deve ser reduzida a uma ciência do sentido que visa compreender ou interpretar para ampliar sentido. Está nas perspectivas do Seminário 23, O Sintoma, em algum lugar, essa citação. Lacan nos ensinou que a língua não é apenas instrumento de comunicação, ela é também matéria de gozo, como os colegas que me antecederam ressaltaram. Isso muda tudo. Aquilo que para a hermenêutica aparece como barulho, constitui para a psicanálise um ponto de incidência clínica. Não é algo a eliminar, é algo a escutar, a ler e a escrever. Por isso, a pergunta da psicanálise não é o que isso quer dizer. A pergunta da psicanálise recai sobre o gozo implicado no dizer. Podemos formulá-lo assim: a hermenêutica procura o sentido oculto. A psicanálise se orienta pelo gozo que insiste no dizer. A política da interpretação analítica consiste em operar no ponto em que a língua faz barulho. Ali onde o sentido falha, ali onde a língua toca o corpo. Foi a partir dessa perspectiva que, na mesa de abertura das atividades da Seção Sul, ontem à noite, abordamos o objeto voz. Tomamos como uma das referências o livro de Heloísa Caldas, Da Voz à Escrita. Nesse livro, Heloísa formula algo que nos orienta de maneira muito precisa. Ela escreve: o fazer analítico sobre a voz deve romper o mito da compreensão e evitar o gozo da falação. Romper o mito da compreensão,
evitar o gozo da falação. Aí se condensa aquilo que podemos chamar de regra geral da interpretação ao longo do ensino de Lacan. A interpretação analítica não acrescenta sentido, ela o corta. Se acrescentamos sentido, permanecemos na hermenêutica. É nesse ponto que a fórmula da voz à escrita ganha todo o seu alcance. Não se trata da passagem do som ao significado. Não se trata de compreender melhor, de explorar o dito ou de fazer uso da letra alfabética para fazer falar o inconsciente. Trata-se de outra coisa. Trata-se da tentativa de tocar algo do real, algo da voz que independe do sentido e até mesmo do som, algo que ressoa no corpo, produz efeitos, algo que pode ser cifrado pelas letras em sua função algébrica, quando se trata de escrever relações estruturais. Trata-se de escrever aquilo que insiste. É aí que a interpretação analítica encontra sua especificidade. A verdade na qual ela se funda é a do gozo. Uma verdade que só pode se semidizer. Na verdade mentirosa dos semblantes que lhe servem de anteparo. É justamente aí que se abre o trabalho ao qual esse encontro nos convoca. Diante da falação generalizada que marca a nossa época, a psicanálise não se propõe a falar mais alto, a gritar. Ela se propõe a escutar aquilo que insiste para além do sentido. O 26º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano quer ser esse lugar, quer ser um lugar para esse trabalho. Um lugar onde a clínica de nosso tempo possa ser interrogada. Um lugar onde possamos colocar à prova, caso a caso, caso por caso, vinheta por vinheta, o que a interpretação ainda pode. Por isso, esse lançamento é um convite ao trabalho. Um convite a trazer aqui o que cada um encontra em sua prática. Os impasses, os paradoxos, os achados, os restos que resistem ao sentido. Para que possamos continuar a fazer existir um lugar onde os barulhos da língua encontrem novas formas de se escrever. Um lugar onde a psicanálise continue a fazer barulho na época, como fizeram na sua época Freud e Lacan, e como continua fazendo Jacques Alain Miller. A escola de Lacan é isso. Me parece. Ai. Oh. Então, gente, agora quem quiser entrar na conversa é bem-vindo aqui na sala ou nas sessões ou no chat do Zoom. Eu queria falar algo que perpassou essa mesa, que eu queria colocar alguns acentos na estrutura, acentuar algo da estrutura do encontro, como estamos pensando, que já foi dito, mas acho importante insistir. Porque vocês vão se deparar com uma questão, por exemplo, nós não temos eixos. Né? Isso, cadê os eixos? Aí vão dar um e-mail, quais os eixos? Nós não temos eixos. Nossa questão é interpretação. Né? Nós queremos escutar o barulho, ler o barulho que os casos vão poder trazer, as vinhetas, os acontecimentos, vão trazer para a própria estruturação do encontro. Então, eu queria muito acentuar que é importante que aqueles que estiverem com interesse de apresentar o trabalho, de trazer são casos clínicos, vinhetas, né, etc., que o façam logo. Não tem aquela conversa assim, vamos prorrogar o prazo, porque se a gente prorrogar o prazo, a estrutura se desmonta.
né? Então é fundamental isso. Nós vamos fazer o encontro a partir daquilo que a comunidade analítica do Brasil nos apresentar. Porque nós estamos falando o tempo todo, né, e essa mesa mostrou isso, assim, do barulho, do som, de como que afeta o corpo, e um certo vazio do sentido. Então, a gente certamente vai haver mesas temáticas, mas isso a gente já está fazendo aqui, né? Não precisamos chegar no dia do encontro e fazer isso de novo. A grande bizarrice, digamos assim, que a gente pode apostar e que a psicanálise pode trazer é aprender com sua prática. Isso Lacan sempre insistiu. Então, nós estamos muito imbuídos desse esforço e a gente espera muito que a comunidade, né, analítica do Brasil, o povo que está aí no Zoom, então, já vá pensando no que quer apresentar, né, e apresente logo. Não temos como esticar isso. Tá? Bom dia, parabéns pelo trabalho da comissão, dos argumentos, muito bem claro. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao trabalho da comissão sobre a interpretação. Por que vocês privilegiaram a interpretação como uma intervenção, né, do analista? Já que a gente tem também a escansão, a pontuação e o corte. E se vocês estão prevendo algum eixo onde a gente possa falar, por exemplo, do corte, porque, a meu ver, o corte, o corte da sessão, me parece que tem uma relação mais próxima sobre uma intervenção sobre a língua, porque ele introduz o tempo, né, enquanto a escansão o ritmo, e a interpretação atinge o eixo sincrônico, enquanto o corte o eixo diacrônico da fala. Então, essa é a minha questão. Eu acho que a gente pode recolher algumas intervenções, depois a gente volta para a mesa, pode ser? Na sessão Minas, a Samira Assad e depois a Maria José Gontijo. Alguém me... e agora, né? Bom, muito boa a abertura do encontro. Agradeço por isso, pelo esforço dos colegas. E, bom, eu fiquei pensando em uma formulação que me adveio e eu queria colocá-la aqui à prova. É algo que eu estou trabalhando, enfim. Eu queria ver o que vocês pensam a respeito da ação lacaniana como um efeito de uma experiência analítica. Então, eu posso agora complementar como um efeito dos barulhos da língua no corpo. Porque é certo que nós não ficamos quietos, né, diante do que acontece e continua acontecendo, né, em relação ao sufocamento da psicanálise por parte dos discursos dominantes. Então, isso a gente vê desde Freud, desde 1926, né? Hoje, há um tempo atrás, na década de 2000,
no início de 2000, a gente se deparou com vários projetos para se regulamentar a psicanálise, para, enfim, para abafar a bizarrice que tanto nos interessa na psicanálise, não é? Depois, a tentativa de colocar a psicanálise dentro de uma grade curricular, né? Então, em relação a esses dois aspectos, quero dizer, Henri, por exemplo, não é? Que não ficou nisso, né? Houve ações que puderam barrar isso, que puderam fazer uma verdadeira resistência a isso. Tanto em relação aos projetos que visavam regulamentar, se bem que hoje ainda a gente percebe várias derivações dessas tentativas, né? Mas, na verdade, os projetos foram barrados, a psicanálise como uma graduação foi barrado, o Marcos André, inclusive, participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, que foi simplesmente maravilhosa, né? Quem acompanhou pôde perceber isso. Então, assim, o que é que nos move, né, para defender a psicanálise? Bom, na minha experiência, eu posso dizer que a minha experiência na luta contra a regulamentação da psicanálise, que não foi por um curto período de tempo, né? Foi até mais que devia, eu acho, eu pude perceber que, se não houver alguma ligação libidinal em relação àquilo que se defende, isso passa a ser simplesmente uma tarefa. Então, eu vou terminar por aqui, só para saber de vocês o que vocês pensam a respeito também da ação lacaniana, como um efeito dos barulhos da língua na análise de cada um. Obrigada, Samira. Maria José? Bom dia, né? Eu gostaria de cumprimentar a diretoria da EBP, os colegas, né, que estão na organização do encontro, a comissão de orientação, porque eu acho que esse pontapé inicial que foi dado hoje no encontro, para o encontro brasileiro, né, foi muito bacana, a partir da precisão de vocês, né, de como está sendo pensado, construído, né, e eu queria falar um pouquinho do barulho que isso causou em mim, porque, assim, acho que a fala de cada um, né, motiva aí, né, a ingressar no trabalho, que o que eu queria destacar não é propriamente uma pergunta, não é, mas me parece que o que vocês trouxeram hoje, que eu achei assim fundamental ter sido precisado, né, em cada uma das falas, é o alcance político e clínico da interpretação hoje, né? Me parece que vocês precisaram isso muito bem, né? Anunciaram aí a questão, né, clínica da orientação, né, do envio dos trabalhos, como que é isso que vai dar corpo, né, aí a construção das mesas, do encontro propriamente dito, mas também esse alcance político nesse mundo da falação e do sentido. E aí eu queria ver se vocês concordam, né? Porque eu fiquei pensando, a gente está muito às voltas, né, com o tema da supervisão, eu fiquei meio fazendo uma relação aí de uma fala, né, do Miller, né, com o que vocês trouxeram, né, que me pareceu fundamental como escola, né, trabalhar esse tema da interpretação hoje, me parece que é o nosso desafio, não é que, a partir da interpretação, não é, que a gente pode verificar, não é, se o que a gente faz continua sendo psicanálise e não psicoterapia. Não é? Eu fiquei me lembrando disso e me parece que esse encontro ele vai ter isso como desafio, não é, para a gente ir precisando aí, né, se o que a gente faz, né,
como a gente continua, né, fazendo psicanálise hoje, né? E então cumprimentar, né, mais uma vez cumprimentar aí a organização, a comissão e a diretoria da escola. Obrigada. Bom, obrigada, gente. Vou fazer o seguinte, eu vou passar para a mesa e depois a gente pode seguir com as perguntas. Eu só queria fazer uma colocação em relação à fala da Maria José, que eu achei muito interessante, assim, que tem uma pergunta que apareceu no começo dos trabalhos, que é o que faz de uma interpretação analítica. Né? Acho que isso que a Zezé está falando, né, que a Maria José está falando, enfim, me fez lembrar dessa pergunta e que está atravessando assim, todo o argumento e a proposta. Alguém quer falar? Você gosta de falar? Agradeço, Chico, a pergunta, porque ela já nos alerta para um mal-entendido, né? Que eu acho que a sua pergunta nos permite corrigir e estar atento para que ele não se perpetue, né? Primeiro, não há eixos. Não vai haver um eixo. Segundo, nós não abandonamos essas outras, vamos dizer, estatutos da interpretação. O que é a nossa questão é que, isso que eu tentei falar no texto, assim, dessa preservação da bizarrice, é que a cada instante e a cada situação isso se apresenta de um modo. Né? No nosso tempo, e o próprio avanço do ensino de Lacan, né, nos traz essa dimensão do corpo e do impacto de Lalande no corpo como algo, quer dizer, como um recurso, né, à manutenção da existência da psicanálise, mesmo nesses tempos em que tudo pode ser escutado. Não é? O que não quer dizer que hoje em dia não se façam interpretações de sentido, não se façam cortes, pontuações, etc., xistes. Não é? O que nós queremos, e isso fica aí o convite à comunidade do Brasil, que vocês tragam seus casos da maneira que eles se apresentaram. Né? Não tem que ser moderninho, não. Não é? A ideia é que isso nos coloque para localizar o que há de nuclear na interpretação, se a gente pode dizer assim, esse coração, e que certamente já estava presente e está presente em todos esses momentos. Né? Você quer falar sobre isso, Marco? Depois eu falo com Samira. Beleza. É só reafirmar, também acho que tanto nós todos tentamos marcar isso, mas é difícil mesmo, precisa de algumas decisões. Primeiro, a gente sabe que a interpretação a gente tem uma tendência a pensar a interpretação como tradução de alguma coisa em outro plano, de sentido. Eu acho que é um pouco isso, quer dizer, a gente está navegando com esse senso comum da interpretação. Mas o Luiz Francisco lembra que se tem uma intervenção, uma mudança, um deslocamento que Lacan produz, é sair dessa interpretação, digamos, tradução, como pelo corte. O corte marca a interpretação lacaniana. E a gente, é isso aí, não é para perder isso de jeito nenhum. O real se apresenta a partir do corte. Mas, eu estava anotado e não falei, a ressonância, digamos, é um outro nome para um outro aspecto da intervenção. Quer dizer, produzir ressonância seria forte, mas trabalhar com ressonâncias, e a gente quer estender o tema da interpretação até esse plano. E não dizer que nesse plano não tem interpretação, nesse plano é outra coisa. Isso sim é uma decisão e pode ser debatido. Quer dizer, vamos chamar de interpretação muita coisa, mais do que só o que a gente já conhece, e insistindo, esse muita coisa não é progressista. Isso dá um debate bem bom sobre o termo progressista. Mas assim, nós não estamos evolucionando em direção à raça dos falaceres, como eu tentei falar. Então tudo está valendo. Mas tem um aspecto que parece premente ou necessário. Primeiro, porque nós tem mais dificuldade com ele, a gente trabalhou menos, é uma coisa que está. E depois, o Lacan não trabalhou quase. O Miller trabalhou o seminário, o curso dele se interrompeu e agora a gente tem as intervenções dele de lá para cá, mas é um trabalho da nossa comunidade sobre o que é ressonância como interpretação, por exemplo. Então, é nesse sentido, é importantíssima a fala do Luiz Francisco, quer dizer, mas e o resto? Então, é isso mesmo, está tudo valendo agora, tudo ao mesmo tempo agora. Também depois eu continuo sobre a Samira. Então, já que eu estou, a ligação libidinal que a Samira falou,
Isso tem a ver com o espaço da ressonância. Não há acesso ao espaço dessa ressonância sem ligação libidinal. E eu acho que isso faz efeito. Isso é que faz a gente estar vivo nessas loucuras que a gente faz e pagar mais caro, como disse. Tem alguma coisa nesse espaço do entre que produz uma ligação libidinal que tem a ver com a transferência, e isso é fundamental. Como a Samira falou, a gente não consegue se não tiver isso. Eu acho que não foi à toa que nessa audiência lá, se deu um efeito, foi porque eu falei alguma coisa de um fragmento, uma situação. E isso fez um efeito que dava para ver que era diferente, porque eu tinha uma ligação libidinal muito clara com aquilo, né? Só para continuar na pergunta do Chico, né? Uma das coisas que surgiu, por exemplo, é que, apesar, ou junto com isso, né, com o deslocamento da interpretação, por exemplo, a gente continua com o inconsciente intérprete. Os sonhos, os lapsos, enfim. Então, como é que a gente maneja isso a partir dessa perspectiva, por exemplo, de La Língua? Como é que a gente escuta ali alguma coisa de La Língua? É possível, não é possível? Como é que isso opera, né? Digamos, é quase que o último ensino ir serpenteando assim todo o ensino do Lacan, né? Para a gente ver onde é que isso aparece, vibra, onde isso vale, onde isso não vale, né? E bom, depois eu volto. Eu queria insistir um pouco nesse ponto. Eu achei muito bom, Henri, quando você falou, nós não queremos ser moderninhos, porque eu acho muito importante transmitir isso mesmo para toda a comunidade. Quando eu estava falando, eu mencionei, nós não estamos para definir o que é a interpretação do último ensino, não é desde essa posição, porque não nos interessa saber como se fosse definir. Isso seria na contramão da posição e da onde nos endereçamos à comunidade, porque isso seria definir um sentido. O vivaz e o vível da escola e do que se produz de transferência e de trabalho, a gente localiza na prática e no desejo que cada um possa ter de endereçar ao encontro algo da sua experiência. Seja em que momento esteja, seja a partir de que interrogações sejam. O nosso argumento, os fios de leitura, são algumas balizas. Mas tem algo desses detritos que não conformam a unidade que nos interessa, porque a gente entende que é daí que algum saber vai poder se decantar, vai poder ser extraído ao longo do trabalho, após o trabalho, e não como algo a priori dado. E acho que transmitir esse espírito nos parece muito importante. Eu queria retomar brevemente a questão que a Maria José trouxe, que eu acho muito importante, porque essa pergunta é uma pergunta que volta, né, que retorna. O que nós estamos fazendo é psicanálise. Eu acho muito importante que ela não se cale, que ela deva permanecer. E acho que exatamente quando a Flávia traz essa questão que apareceu no início do nosso trabalho na comissão de orientação, né, o que faz de uma interpretação analítica, exatamente uma, vamos dizer assim, uma proposta de desenvolver esse ponto. Ou seja, e quando o Henri faz essa observação sobre os trabalhos que a gente espera, o que a gente espera é que apareçam trabalhos que nos permitam discutir se aquela interpretação que foi feita ali, e muitas vezes com efeito, que teve efeitos, se esses efeitos seriam propriamente analíticos, se não seriam, por que se pode dizer que é uma interpretação analítica ou não. Então, essa é a questão que, digamos assim, que eu acho que perpassa tanto o nosso argumento, como a escolha daquilo que a gente chamou fios de leitura. Não temos eixos, temos alguns fios de leitura, lembrando que, por diversas vezes, pelo menos algumas, Jacques Lamillard
aponta para isso, né? Que a leitura de Lacan, a gente precisa tomar um fio e seguir aquele fio ao longo do início até o último ensino, para que a gente possa se orientar e desenvolver alguma coisa a partir daí. Colocar o algo de seu, mas não sem orientação, né? É isso. E lembrando que fio de leitura não é só mudança de nome. Era só mudar o nome, chamar fio de leitura, a mesma coisa que eixo. Não, a diferença é que os eixos, normalmente, a gente chama de eixo aquilo para o qual você manda o seu trabalho. Você manda para o eixo tal, e o encontro vai ser distribuído por esses eixos. É isso que esses fios de leitura não serão. Essa distribuição vai vir a partir dos trabalhos, reforçando o que o Henry estava lembrando. E os fios de leitura, né, também eles são justamente esse movimento que a gente estava falando, né, que vai no começo, vai para o fim, o que se exclui, o que não se exclui, o que muda, o que não muda. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou pegar... tem uma pergunta lá na Seção Bahia, da Marcela Antelo, e tem algumas intervenções... sim, só uma lembrança, né, que o argumento... Os fios de leitura, que serão também desenvolvidos posteriormente, né, eles já estão no site, já dá para ler, tá? Então, voltando. Pegar a intervenção da Marcela Antelo, na Seção Bahia, e... Marcela está. Bom, então, Marcela, você não quer voltar? Marcela... Bom, deixa eu pegar algumas perguntas aqui do Zoom. A primeira da Mariana Vidigal. Gostaria de ouvir do Marcos André a relação que podemos fazer deste abrir o espaço que ele propõe com o tempo. Depois, do Antônio Teixeira. Gostaria que se tentasse articular a interpretação como jaculatória. E... É para mim? Não sei, depois... Não, acho que se tentasse, tá? Sim, se tentasse. E a pergunta do Helder Cardoso, que é o seguinte, para a mesa. De que forma os barulhos da língua, esses detritos, têm aparecido no cenário social, especialmente no convívio com as diferenças, com a diversidade dos modos de gozo? São essas, por hora. Eu posso ir rápido, apesar da dificuldade. Mariana, é sempre a ideia que a gente está falando de, sei lá, como se diz hoje, camadas da interpretação, o aspecto da interpretação. Então, um não anula o outro. A gente está mais ou menos habituado a pensar a diferença entre tempo lógico e cronológico. A gente fala do tempo lógico como tem todo um trabalho do Lacan entre 1, 2, 3, um passa para o outro, tem uma articulação entre eles quase borromeana, mas tem um e passagem para o outro. E a gente sabe que o que vai aparecer mais para falar dessa outra dimensão é o ritmo, como o Luiz Francisco também chamou a atenção. Então, por isso é que é difícil pensar, será que ritmo é o oposto de corte? De qualquer maneira, tem umas indicações várias do Lacan, no sentido de que o trabalho com supereu, por exemplo, é riso ou ritmo. Você não vai cortar, com supereu a gente não corta. Para dar uma ideia de que o corte, mesmo na clínica mais inicial, no ensino do Lacan, a gente estava lidando com coisas que o corte não é exatamente o que vai... ou então uma sequência de cortes que vai produzir um novo estado. Ele faz isso também. Mas, então, essa sequência de cortes vai ter que entrar num certo ritmo. Então, para dar uma ideia de que a gente tem um continente que a gente vai tentar explorar a partir do que vier, como a gente está dizendo. O jaculatório, eu acho que a gente tem que trabalhar também. Eu não saberia dizer muito, sempre pensando que a gente tem que pensar a tradução desse termo, né? Que não é a mesma coisa em francês do que em português. Mas eu acho que o Antônio está chamando a atenção para um ponto importante. Eu queria aproveitar, então, novamente, convidar toda a comunidade do Brasil a produzir textos sobre interpretação como jaculatório. Né? Porque eu acho que é exatamente esse o ponto. Assim. É uma certa aposta em fazer uma suspensão nesse lugar da produção de saber. Né? Nós queremos trabalhar a partir da experiência.
né, o que cada um, de alguma maneira, experimentou, né, no estatuto da interpretação, né, na sua prática, para que a gente possa aprender com isso. Porque exatamente o que o último ensino de Lacan traz, como apontou Marcos, né, foi muito pouco trabalhado, muito pouco, é algo a se fazer. Né? Então, nós precisamos de material clínico, material da prática de cada um. A jaculatória é um exemplo, né? Assim, a questão do significante novo, que tem os relatos de passe, né? Mas assim, a interpretação como jaculatória, como é que isso conversa com, por exemplo, com o xiste, né? É uma pergunta que eu particularmente tenho. E tem uma outra questão que eu queria, a partir do que surgiram, como ideia, perguntas, é que nós não somos psicanalistas por acaso, assim, vamos dizer. Para a grande maioria de nós, a psicanálise foi a única coisa que a gente encontrou na vida como possibilidade, né? Como algo que valesse a pena, algo que nos capturasse libidinalmente, né? E nisso já tem, quer dizer, então quando o Miller traz a ideia do bizarro, né, que o analista é mais bizarro, por si só, é porque escolher a psicanálise já é uma bizarrice. Então, quando a gente... Isso eu estou dizendo no que diz respeito à questão da ação política, né? Quando sustentar a psicanálise, como muitos pensam, apenas no registro de uma prática liberal, nos exclui disso, né? Nos arranca dessa dimensão libidinal, desse bizarro que habita em cada um de nós e que nos fez buscar a psicanálise, e muitos de nós nos fazemos psicanalistas. Nós somos bizarros. E é fundamental que possamos continuar sendo. Toda vez que vierem, né, práticas, ordens, ações políticas no sentido de silenciar isso, nós vamos nos posicionar. Nós não conseguimos, nem queremos fazer diferente disso, né? Quer mais, Chico? Então, só um pouquinho. A gente... Eu queria indicar uma bibliografia sobre a segunda parte do título, a interpretação entre a fala e a escrita. Há um texto do Jacques Alain, que é o texto da entrevista com François Ansermet, sobre o estabelecimento do seminário, que o Miller nos dá uma lição sobre isso, que a pontuação que ele tem que fazer da fala de Lacan para transformar num escrito, ou seja, o seminário era um ensino oral, e transformar o oral, a fala, num escrito, é por meio da pontuação, e que a tarefa dele é pontuar Lacan. E que essa pontuação que ele faz da fala de Lacan não é sem consequências, né? É uma escolha. Então, é interessante porque a gente pode isso transpor, né, para a prática clínica, que a pontuação do analista é uma maneira de transformar a fala num escrito, em um escrito que pode ser lido. Então, essa é uma boa referência para a gente pensar isso. A gente começa hoje. São ressonâncias. Aqui pode aparecer várias palavras que certamente vão continuar. Ressonância, fazer vibrar, abrir um espaço. O trânsito, bizarro. Muitas outras virão. E hoje está aberto esse espaço para que possamos recolher e reverberar essas palavras que aqui estão colocadas nessa partida que começa hoje
e para acolher as palavras que queremos receber de vocês. Com a presença de vocês, a presença dos corpos de vocês, é bom lembrar, o nosso encontro brasileiro será um encontro presencial, aqui. E com os trabalhos que vocês e muitos de vocês possam nos enviar. Então, eu fico aqui agradecendo mais uma vez aos colegas diretores das sessões que estão acolhendo vários em suas sedes, mas também a todos que acompanharam via Zoom e aqui presencialmente nessa manhã. Muito obrigado. Gente, eu só tenho umas coisinhas para lembrar. Que o encontro vai ser exclusivamente presencial em Florianópolis. E dizer para vocês também que nós teremos 2 preparatórias que vão ser anunciadas nas redes, no site. Dizer para vocês acompanharem as redes e o site, que vai ter muita coisa acontecendo por lá. Acho que... Bom, exclusivamente... Sim. Então tá, gente. Então, começamos, seguimos. Até logo.